O terceiro conflito, pessoal, entre o supervisor de produção e o supervisor de PCP é que a produção, entre aspas, ela nunca consegue cumprir o prazo que prometeu pelo PCP. Então, muitas vezes, o PCP ele pergunta e define um prazo juntamente com o pessoal da produção para que seja passado ao cliente e quase sempre esse prazo não é cumprido. E quais são as causas disso, pessoal? Quais são as causas de a produção não conseguir cumprir o prazo que ela passa para o PCP? Então, muitas vezes, em relação às causas anteriores que a gente acabou de revelar, o primeiro e o segundo conflito, eles vão atrapalhar aí o supervisor de produção entregar no prazo que ele gostaria de entregar, mas principalmente uma grande causa é o desconhecimento do tempo de processamento daquela peça, né? O que é o tempo de processamento? É o tempo que uma ordem de fabricação ela demora para cruzar todo o processo de fabricação, desde a primeira operação até a última. E uma coisa que passa despercebida pela grande maioria é que esse tempo de processamento, ou chamado também de lead time, é o tempo de processamento ou tempo de fabricação, ele vai ser tanto maior quanto maior o work in process que você tiver na linha. Ou seja, quanto mais peças em processo você tiver entre operações, maior vai ser o seu lead time. Então tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Então, pessoal, fique muito atento em relação à quantidade de work in process, quantidade de WIP que você tem, porque isso vai onerar demais o seu lead time. Por quê? Isso é explicado através de uma lei que é chamado a lei de Little. O que diz a lei de Little? A lei de Little é igual a WIP sobre o work in process. O que é o lead time? Vamos descrever em detalhes aqui. O lead time, como eu já comentei, é o tempo de processamento médio. Ele é igual à velocidade, né? Ele é tempo, mas ele é um sinônimo de velocidade. O que é o WIP? O WIP é o estoque ou a fila média em processamento, a quantidade de peças que você tem parada entre as operações. E o que é throughput? É a taxa média de processamento, é aquela quantidade de peças por hora, ou quilos por hora, ou qualquer outra unidade de fabricação que você utiliza. Então, o que acontece? O seu lead time vai ser menor se o seu WIP for baixo ou o seu throughput for alto. Então, isso é o que você precisa mentalizar para que você tenha realmente um cálculo sobre o seu tempo de fabricação, porque se você desconhecer isso, vai ser difícil você entender qual é o seu lead time e você vai ter uma chance muito grande de errar quando te solicitarem prazo. Então vamos dar um exemplo em relação aqui à lei de Little. Pessoal, imagine que você tem aqui nessa primeira coluna uma quantidade de peças, várias situações que você tem 10 peças no processo, 30 peças, 50 peças de WIP, 70 e até 110. O seu throughput em relação à sua operação, que é restrição, a quantidade de peças por hora, que é 1 sobre o tempo de ciclo, ele não vai mudar nesse nosso exemplo. Ou seja, você tem aí numa linha o seu throughput médio de 4 peças por hora. Então, se você aplicar a lei de Little, qual que vai ser então o seu lead time? Você vai ter então aqui em função dessa quantidade de WIP, se você aplicar essa fórmula, você vai ter aí a quantidade de lead time. E aí você pode perceber que quanto mais você vai aumentando o seu WIP, uma vez que o throughput ele é constante, o seu lead time também aumenta. Aqui está uma forma gráfica e aqui em cima tem essa fórmula, né, de regressão que explica quando o WIP aumenta, positivamente também aumenta o lead time. Então perceba bem o que acontece. Se você tem 100 peças por hora, se você tem 100 peças do seu work in process, você tem aí um lead time de 25 horas. Então 100 peças, ele vai demorar 25 horas para cruzar todo o processo se você tem aí um throughput de 4 peças por hora. Agora, se você tem uma quantidade de WIP bem menor na linha, se você controla, se você tem apenas 60 peças por hora, aí o seu lead time já cai para 15 horas, ou seja, você vai ter menos 10 horas em relação aí à quantidade maior de WIP que você tinha na situação anterior. Então,
perceba bem, pessoal, o quanto o IP ele prejudica o seu tempo de processamento. Então, quanto mais peças você tiver no seu processo, não só você vai ter mais tempo para você entregar, então você vai ficar mais lento, bem como a sua complexidade, quando você tem muito work in process do processo, ele vai aumentar. Então, tome muito cuidado para que você controle essa quantidade. Então, eu explico aí em detalhes a lei de Little no episódio 47. Eu sugiro, se você não assistiu ainda, você assista para que você entenda aí o que você pode fazer, inclusive para reduzir o seu IP e você ter um tempo de processamento maior, um lead time menor. Então, quais são essas dicas para o terceiro conflito, pessoal? Para que você realmente possa dar prazos mais confiantes para o PCP. Realmente tem uma quantidade de WIP que seja estratégica, pessoal. WIP de menos é ruim, WIP de mais também é muito ruim. Então, o que é uma quantidade de WIP estratégica, de Work in Process estratégico? É uma quantidade suficiente apenas para proteger a sua restrição. Então, geralmente na sua operação que é gargalo, na frente dessa operação que vai acumular mais peças se a operação anterior não for gargalo. Então, geralmente na frente da restrição você tem que ter aí algumas horas de produção protegendo da operação anterior para que não falte. Mas essa quantidade de WIP, essa quantidade de horas que vai demorar para passar na sua operação restrição, ela tem que ser estratégica e você precisa calcular isso. Trabalhe buscando sempre um estado estacionário. O que é estado estacionário, pessoal? Só vai entrar peças no processo em função da quantidade que passa pelo gargalo, que é o que teoricamente a linha consegue produzir. Então perceba bem o quanto a sua linha produz em função da operação restrição ou gargalo, e uma vez que passe essa quantidade de ordens pelo gargalo, é o que você tem que liberar para o processo. Então, sistema estacionário é isso. Quando você perde o sistema estacionário, você vai entrar mais do que sair. O que vai acontecer? Você vai encher de peças no processo, como se fosse uma caixa d'água. Se está entrando mais água do que saindo, vai transbordar. Se estiver saindo mais do que entrando, vai faltar. Estado estacionário é quando a saída é igual à entrada. Então, aí uma dica para você. E libere em função disso OFs conforme a produção no seu recurso com restrição de capacidade, ou seja, o seu gargalo. E em função disso você vai ter aí um conhecimento profundo do seu lead time. Então, para que você conheça o seu lead time, você precisa conhecer e controlar uma quantidade planejada, estratégica de WIP que você tem na linha. Então tá aí algumas dicas e você pode assistir o episódio 47 para que você entenda um pouco mais a fundo sobre o que eu acabei de falar sobre a lei de Little. Então tá aí o terceiro conflito entre o pessoal da produção e o PCP, principalmente entre supervisores, e o que você pode fazer aí para minimizar ou mitigar esse conflito que eu acabei de mensurar, ou o terceiro conflito.